No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Secretário de Gestão Adam Cubo, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. É um prazer estar aqui nesse programa. Obrigado pela presença. Como é que está a negociação com os servidores em relação a... Me parece que foi formada ontem uma comissão de servidores que irá conversar com o senhor hoje, mais representantes da Prefeitura, é isso? Isso, Pedro. Nós, do governo municipal, fizemos algumas propostas junto com o STAP e, infelizmente, não foram aceitas. E nós estamos nos empenhando para apresentar uma proposta que seja de acordo com a categoria, mas também que preserve o orçamento público. Bom, a última proposta rejeitada foi 2,5%, 1,25%, agora em maio, e outro mais 1,25%, quando? Em agosto ou setembro? Setembro. O senhor tem alguma nova proposta? Não. Bom, Pedro, é importante dizer que essa proposta foi construída na audiência que tivemos no TRT na segunda-feira. Na verdade, quando iniciamos a conversa com a desembargadora, a proposta do tribunal seria a reposição da inflação. Depois de uma exposição dos motivos pelos quais nós oferecemos um dissídio, um aumento menor, a desembargadora concordou e ela colocou essa proposta, a proposta de 1,25 mais 1,25 foi uma proposta feita pelo tribunal que a municipalidade aceitou, porém o STAP levou à apreciação da Assembleia. E a categoria não aceitou. Tem gente dizendo que o sindicato não aceitou. Eu tenho visto. É a categoria que tem decidido em votações, né? Sim. Não vamos jogar na culpa nas costas do sindicato, não. Fala, Tiago. Tem uma informação, secretário, sobre a parte dos professores, que é uma categoria muito grande dos servidores, que eles fizeram uma proposta de 3,5% do salário e 7% no VA e no VR. E a administração fez uma contraproposta de 3% do salário, 10% no VA e no VR e de 20% na sexta. Por que essa diferença tão grande no VA e no VR? E por que não dá esse 0,5% no salário, já que eles estão pedindo? Bom, Tiago, eu desconheço essa proposta. Na verdade, o desejo do prefeito Butti era dar a inflação conforme solicitado. Mas quando nós, da gestão, também, a Secretaria da Fazenda, representada pelo secretário Ibrahim, apresentamos para o prefeito a condição orçamentária do município, as questões que envolvem as finanças para o ano de 2019, o prefeito optou por um aumento menor. Mas eu desconheço, de fato, desconheço essa proposta. Existe uma possibilidade maior de dar um aumento na cesta básica, sim, e foi uma das propostas que fizemos, uma das primeiras propostas que fizemos, mas que foi recusada, né? Nós temos cerca de 6 mil servidores que recebem cesta básica, e a cesta básica, quem recebe hoje na prefeitura é o servidor que percebe até R$ 3.416. Secretário, essa manchete aqui, greve prejudica a grande maioria dos servidores. Quase 9 mil deixarão de receber a cesta básica neste mês. É isso mesmo? Perfeito, porque a lei do ano passado fazia uma previsão do recebimento da cesta básica até o mês de abril desse ano. Portanto, enquanto não houver acordo, não há possibilidade do pagamento da cesta básica a partir de maio. Não é um direito adquirido? Não. A lei municipal fazia a previsão do pagamento até maio. Secretário, ontem o vereador Brinquinho, que é presidente dos sindicatos condutores, anunciou que os motoristas da Proguaru conseguiram no TRT reajuste em mais de 5%. Sim. Como é que fica essa situação diferenciada dentro da Proguaru e dentro do funcionalismo? Bom, existe a possibilidade, são categorias diferentes, né? Nós tratamos diretamente com o Estado que representa os servidores públicos municipais. Então existe a condição de negociação em separado. Nós lidamos com uma quantidade de servidores muito maior, que são 22 mil servidores, portanto é uma negociação que envolve um impacto na folha muito maior, né? Então daí a necessidade nossa nesse momento de oferecer uma proposta que não prejudique ainda mais a condição orçamentária do município. Mas aí não causa um paradigma, até um precedente, esses 5% para os motoristas da Proguaru? Bom, a inflação pelo DIEESE foi de 4,45%, né? E a decisão do TRT é passível ainda da municipalidade recorrer, né? Ou no caso a Proguaru. Portanto, não é uma decisão definitiva, assim como qualquer decisão
emitida pelo TRT nas nossas questões também serão passíveis de podermos recorrer também. Então, o senhor imagina que a Proguaru vai recorrer, é isso? Eu não sei, porque não conversei sobre esse assunto ainda com o Caruni, mas existe essa possibilidade. Ok. Fala, Tiago. A questão do regime próprio tem dois questionamentos. O primeiro é que quem não entrou se vai ficar sem aumento e se a questão do RP sofreu impacto nessa questão do aumento salarial. Sim, bom, é só lembrando que o regime próprio, algumas pessoas nesse momento estão criticando o regime próprio. Lembrando que o regime próprio foi aceito na Câmara pela maioria dos vereadores, inclusive os vereadores da oposição, e eu creio que foi uma proposta boa. O prefeito Guti, quando entregou esse desafio, ele queria um projeto de lei bastante razoável, que não incorresse nos mesmos erros de uma proposta anterior. Então ele passou muito bem, acho que foi muito bem aceito. Inclusive quem, na nota de corte de 5 anos, quem está fora, existe um movimento que gostaria de perceber os mesmos adicionais. Existe um impacto positivo para a municipalidade também, o regime próprio é um regime adequado para os entes públicos, e existe um interesse do grupo que está fora da transposição de também entrar. Nós estamos realizando alguns estudos nesse momento. Existe uma economia também, nós vamos perceber uma economia em torno de, nesse momento, por conta da nota de corte, alguma coisa em torno de 30 milhões por ano. Ocorre que a arrecadação do município também era muito maior prevista do que vai ser realizada. Então, nós estamos com uma dificuldade. Então, a decisão do prefeito é uma decisão de responsabilidade com relação aos cofres públicos, né? Secretário Adam Kubo, não é possível uma proposta que concilie abono salarial com percentual de reajuste? Existe essa possibilidade, Pedro, porém, o que nós devemos levar em consideração é o impacto total na folha. Tá certo? Então, se a gente concede de um lado, de outro a gente precisa diminuir. Então, essa equação, fizemos algumas propostas, e reforço a ideia de que na conversa com o STAP, isso é construído conjuntamente com o STAP, né? E o STAP leva a apreciação da Assembleia, que tem rejeitado as nossas propostas. Mas existe essa possibilidade, a gente constrói cenários possíveis, né? E a gente faz essa proposta de acordo com o impacto possível de ser assimilado pela Prefeitura. Por exemplo, deixar de fora os comissionados, é possível? O ideal é, assim, quando você fala de abono, acho que poderia contemplar uma parcela dos servidores, né? Ou seja, portanto, excluiria os comissionados. Mas quando você aplica um reajuste, alcança toda a categoria, não faria sentido excluir os comissionados. Pelo percentual, é isso? Isso. Na minha cabeça, a melhor proposta seria um abono salarial, até uma determinada faixa salarial, com um percentual, combinado com um percentual. O senhor acha que é possível ofertar isso? É possível. Hoje nós devemos receber o STAP com uma comissão de servidores, nós estamos abertos ao diálogo. Até agora nós temos escutado todas as possibilidades, nós temos feito diversos estudos de cenário, exatamente para que a gente possa equacionar essa questão que hoje resultou numa greve. Fala, Tiago. Uma outra pergunta que está aqui, Pedro, que você vem falando bastante, inclusive, é a questão do plano de ascensão de carreira do GCM. Verdade. Como que está esse plano de carreira de ascensão do GCM? Por que ainda não foi para a Câmara? Aliás, é um assunto que está travado desde dezembro de 2018. Ok. Eu, quando assumi a Secretaria de Gestão há cerca de 10 meses, foi o primeiro assunto que foi colocado à mesa, né? Essa é uma questão que tem sido trabalhada, a gente elabora o projeto de lei, muitas vezes volta para a Secretaria de Assuntos de Segurança Pública, e quando ele retorna para a gestão, ele volta com solicitações de novas modificações. E quando há modificação, precisamos fazer um novo impacto e, eventualmente, levar a apreciação da Procuradoria. Então, é um caminho que, muitas vezes, o prefeito tem nos cobrado uma celeridade, é fato, mas também toda alteração existe uma adequação. Agora, nesse momento, nós estamos fazendo uma adequação que, provavelmente, como a transposição acontece agora em junho, a gente vai levar, a gente está fazendo uma pequena alteração no projeto de lei
para que ela possa ser encaminhada para o Departamento de Assuntos Legislativos. Mas nem Jesus agradou a todo mundo. Se vocês forem tentar agradar todos os GCMs, vai ficar impossível. Eu acho que tem que agradar a maioria. Eu acredito que nós agora temos uma versão final que deve ser entregue agora para o Departamento de Assuntos Legislativos e a partir daí segue para a Câmara. Então eu acredito que... Qual o seu prazo, coronavírus? Eu acredito que se tudo caminhar bem, no máximo em 2 semanas. 2 semanas. Atenção, GCMs de Guarulhos, o plano de carreira está a caminho. Ânimo. Secretário, alguns meses atrás, o secretário Peterson esteve aqui e falou que uma das coisas que atrapalhou o RP, ele falou que elogiou bastante o secretário Nilson Gonçalves, é óbvio que é uma questão ética, elogiou bastante o secretário Nilson Gonçalves e o senhor, e disse que o antigo secretário que ficou antes do senhor, que foi Eduardo Camei, não deu andamento. Atrapalhou esse processo, ficou parado, o RP poderia ter sido adiantado? Bom, o regime próprio, a minuta, é uma minuta muito complexa, né? Então não cabe a mim tecer críticas ao Camei, né? Cabe a mim, aquilo que me foi apresentado, desenvolver uma proposta solicitada pelo prefeito. Foi isso que fizemos basicamente. Então, bem honestamente, eu não vou criticar o que foi feito antes. Eu tinha um desafio a cumprir e uma missão entregue pelo prefeito e assim fiz. Agora há rumores que o RP teria sido mal dimensionado, ou seja, o impacto dele na folha de pagamento, há receio para outubro. O senhor descarta isso? Em que sentido? O impacto que o RP vai causar na folha de pagamento? Não, o impacto foi previsto, foi feito, acho que não existe nenhum problema em relação ao impacto, ele foi previsto na lei orçamentária anual, acho que não tem problema. O que existe é uma dificuldade financeira do município, né? Então isso que preocupa bastante ao prefeito, me preocupa bastante também, de não conseguirmos cumprir com a folha, né, que é um grande objetivo nosso. O ano passado tivemos grandes dificuldades, mas conseguimos pagar o 13º e acho que tudo caminhou bem no ano de 2018. Para esse ano também são dificuldades enormes que nós pretendemos cumprir todas elas, mas para isso é necessário alguns ajustes. Então, na sua visão, o impacto do RP está sob controle, está dentro do previsto? Absolutamente, tá. Nós temos total controle. Mas, secretário, o que emergiu dessa greve e me chamou a atenção são salários muito baixos na Proguaru, na prefeitura, salários de R$ 1.075. É um salário menor até que o salário mínimo paulista. Como é que a prefeitura chegou a esse ponto? Pedro, obviamente que isso é resultado de um acúmulo feito nos últimos anos. Não é um problema que aconteceu exclusivamente nesse ano. Sim. Né? E a correção disso é muito difícil, porque qualquer ponto percentual de aumento gera um impacto significativo na folha, haja vista a quantidade total de servidores municipais, né? Então, eu acho que agora, com a transposição, existem possibilidades de fazermos algumas correções, não somente no salário, mas também na condição de trabalho do servidor, que é muito importante. Ok, fala aí. Uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui bastante é que não estão conseguindo saber como que vai ficar o pagamento das férias com as novas regras. Como que vão ficar o pagamento das férias com as novas regras? Bom, é importante dizer que a gestão fez uma solicitação para todas as secretarias que nos informem acerca das férias, pelo menos com 2 meses de antecedência. Então, o pagamento das férias corre normalmente. Algumas regras dizem respeito ao pagamento de férias, mas vai transcorrer normalmente, como sempre foi, apenas que a informação... Uma brevidade. Exato. Tem que haver uma informação antecipada, de pelo menos 2 meses. Secretário Adam Cuba, estão perguntando qual é o percentual atual de comprometimento da folha de pagamento. Bom, o que foi essa pergunta diz respeito ao limite de responsabilidade fiscal, né? Agora, em abril, que fechou o primeiro quadrimestre, nós estamos com uma condição boa, 46%. 46%. Porém, o primeiro quadrimestre tem um impacto, a folha tem um impacto menor, porque a arrecadação é maior. A gente acredita que no decorrer desse ano, por conta da previsão orçamentária diminuir, a gente acredita que o limite vai aumentar. E a previsão, cada ponto percentual desse ano vai refletir também no ano que vem, que a previsão já para o próximo ano não é boa. Eu quero entender, o senhor diz então 46% atualmente, é isso? O limite é 54%? Isso, 54%. Não há margem aí então para um reajuste? Não,
Do ponto de vista da lei de responsabilidade, há, mas a questão que nós tratamos hoje é uma questão orçamentária financeira. Então, não está tendo entrada. Exato. Ou seja, nós tínhamos uma previsão de arrecadação para 2019 que não vai acontecer. Isso gera um impacto no resultado, na execução do orçamento desse ano, que é muito precário. Ou seja, a situação do município de Guarulhos, assim como 85% dos municípios do Brasil, é de muita fragilidade orçamentária. Então, esse é o grande problema nosso nesse momento. No melhor cenário, secretário, se o senhor vier com uma proposta de abono e reajuste percentual, qual seria? Nesse momento, a partir da conversa, daquilo que eu escutei na Assembleia ontem, nós estamos fazendo alguns desenhos que eu não tenho finalizado hoje, porque a conversa ainda vai acontecer agora pela manhã. Então, eu não vou arriscar qualquer palpite, eu não vou antecipar nada, Pedro, correndo o risco de ser leviano na minha resposta. Mas existe essa possibilidade? Existe a possibilidade. De abono com percentual? Sim, existe a possibilidade. Obviamente que nós vamos apresentar ao prefeito Guti para que ele tome a decisão final. E quem sabe o próprio STAP possa apresentar uma proposta que seja razoável para os cofres. É possível subir a faixa salarial? O senhor havia limitado em R$ 2.100, é isso? Existe a possibilidade. Eu acho que o que conta é o resultado do impacto final. Né? Acho que isso que é um olhar importante que não podemos perder. Ok. Alguma pergunta? A última pergunta aqui é do Sérgio, do Flor da Montanha. Ele fala se não pega mal nesse momento a criação de uma nova coordenadoria. Boa pergunta. Já que a questão dos cofres está saturada. E me permita emendar a pergunta. Qual o objetivo dessa nova coordenadoria de saneamento? Bom, me estranhou aquilo que foi divulgado, aquilo que está sendo divulgado aí nas redes sociais. O que é importante dizer que é uma proposta inicial, que não houve ainda ninguém bateu o martelo ainda. Sim. Acho que esse processo vai ser depende de muita... Não, sim, mas da maneira como está, eu acho que é muito difícil ser aprovado, né, com tantos cargos que foi apresentado. Eu acho difícil, porém, é uma decisão que cabe ao governo nesse momento. Eu acho que não existe um clima muito favorável para tantos cargos. Né? A prefeitura assumiu um compromisso de absorver os servidores do SAI, mas não existe esse compromisso de todo mundo que vem para o SAI imediatamente ocupar cargos de chefia. Então, é uma equação difícil de ser resolvida e que nós estamos dispostos a encontrar a melhor solução. Mas, nesse momento, eu acho que é prematuro dizer não, que essa condição da coordenadoria, de fato, vai acontecer. Né? Então, acho que é uma informação... Pelo que eu entendi, o senhor não é favorável. Na verdade, o que me preocupa, mais uma vez, Pedro, são as questões que envolvem impacto na folha. Sim. Né? A coordenadoria, seja um departamento, seja uma secretaria, eu acho que não caberia a mim, ao final de tudo, tomar essa decisão. É uma decisão de ordem política que não cabe a mim nesse momento. Mas o que me preocupa é o impacto. Mas qual é o objetivo? É absorver os ex-funcionários do SAI? Não existe uma necessidade do governo, ao final desse processo que encerra agora em junho, de absorver os servidores remanescentes aqui para a prefeitura e haver um organismo de controle do contrato SAI-Sabesp. Acho que é importante frisar. Mas a condição de como bem servidores ainda está em fase de... Acho que muito em breve devemos anunciar como se dará essa absorção de servidores. Mas dizer que vai ser criado, já está criado, não é verdade, não foi objeto ainda de lei, nada. Agora, havia uma expectativa que esses ex-funcionários do SAI fossem aproveitados pela Secretaria de Serviços Públicos. Isso não irá acontecer? Não, acho que parte sim, mas há uma expectativa de absorção desses servidores em diversas secretarias. Né? Diversas secretarias estão na expectativa de receber servidores do SAI, isso é verdade. Ok. Bom, a reunião hoje com o sindicato é às 10 horas. Onde? Lá no Bom Clima ou na... Isso, no Paço Municipal. Com a presença do prefeito ou não? Não sei, Pedro, mas garanto a minha presença. Finanças também? Fazenda, né? Ibrahim? Sim, provavelmente estará lá conosco. Então, ok. Alguma pergunta final, Tiago? A última pergunta é, só para finalizar. O governo federal instaurou uma lei da questão de, ou discute a lei de demitir funcionários com baixa produtividade. O senhor é favorável que isso aconteça também no município? Eu sou favorável à produtividade, isso sem sombra de dúvida. Mas eu acho que eu discuto muito a possibilidade de demissão nesse momento, porque existe uma previsão constitucional acerca da estabilidade do servidor público. Né?
Acho muito difícil essa lei passar, mas eu sou favorável à produtividade. O trabalhador brasileiro, seja na esfera privada ou pública, produz 1/4 do que o trabalhador americano. Porém, nós temos uma condição de trabalho muito mais precária que nos Estados Unidos, né? Então, é importante dizer isso. E só para reforçar a ideia, eu sempre afirmo isso, Pedro, que a grande força da Prefeitura de Guarulhos são servidores públicos, né? E muitas vezes a gente encontra situações difíceis, situações precárias, e a gente está trabalhando pouco a pouco para corrigir essas distorções, né? Então, eu sou absolutamente favorável à produtividade. Ok, agradeço a presença do secretário de Gestão, Adam Cubo. Por favor, se tiver novidades depois da reunião, pode nos passar. Eu agradeço a oportunidade de expressar o que está acontecendo. Espero voltar em outras oportunidades, mas talvez não para falar de greve. A porta sempre aberta. Obrigado. Ok? 7h38, 7h38, um rápido intervalo, produção.